Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal novamente. Bom, então agora é o seguinte, como eu já bati um papo enorme com vocês em 3 vídeos a respeito de potenciação, agora eu vou falar a respeito da notação científica com vocês. Bom, a notação científica é a famosa potência de 10, né? Potências de base 10. Ou seja, o que são números em notação científica? São números do tipo assim, ó, 2 vezes 10 ao quadrado. Ah, mas isso é 200. Sim, isso é 200. Isso aqui é o número 200. Isso aqui é o 200 escrito em notação científica. Então, são coisas diferentes. Aí você pode pensar assim, pô, mas para que eu vou escrever o 200 dessa maneira, sendo que eu posso escrever ele assim? Realmente, por quê, né? Tá, experimenta então escrever para mim 2 hexalhões. Bom, o que são 2 hexalhões? Ó, isso aqui é 2.000, 2 milhões, 2 bilhões, 2 trilhões, 2 quatrilhões, 2 quintilhões, 2 hexalhões. Ou seja, é bem melhor escrever como 10 elevado a 3, 6, 9, 2, 15, 18, 20. Então, é 2 vezes 10 elevado a 20. E aí, te convenci que a notação científica é muito mais interessante? É claro que para o 200 não faz muita diferença. A questão é que existem situações em que realmente ela é muito conveniente, como o caso desse 2 hexalhões aqui, tá? Muito bem, mas para que serve a notação científica? Gente, para facilitar a escrita e facilitar as contas. Não tem erro, tá? É para isso. Não tem outra finalidade. É para isso. Facilitar a escrita e facilitar as contas. Bom, existem regras para a gente poder escrever um número em notação científica. Vamos voltar aqui então no 200. Ó. Esse número está em notação científica. Muito bem. 20 vezes 10 também é 200. Perfeito. Está aqui, 200, bonitinho como ele é. Porém, esta representação não é uma representação em notação científica. Não é porque você está multiplicando alguém por 10 que ele está em notação científica. Existem regras. E que regras são essas? Primeira delas, ó. Esse número que está multiplicando aqui a potência de 10, ele nunca vai poder ser maior ou igual que 10. Por quê? Porque o 20 ele é 2 vezes 10. Então, na notação científica, a gente tem que aglutinar todos os 10 em um só. E aqui, ó, dentro desse 20 tinha um 10 safadinho que a gente ainda não havia usado. Entendeu? Então, 20 vezes 10 é a mesma coisa que 2 vezes 10 vezes 10. E aqui agora a gente aglutina os dois 10, ó, 2 vezes 10 ao quadrado. Tá? Então, esse número que acompanha o 10, ele jamais poderá ser um número maior ou igual a 10. Porque se ele for 10, né? 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Então, você não vai deixar uma potência de 10 dessa maneira para escrever em notação científica. Quer dizer que 9,9 pode? Pode. Esse número aqui está em notação científica. 9,9 vezes 10 ao cubo. Por quê? Porque esse número aqui não chegou em 10. Tá? Mas 9,9 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 99 vezes 10 ao quadrado. Sim, são sinônimos. Só que isso aqui não é notação científica. Por quê? Porque 99 é maior do que 10. Tá bom? Então, o 9,9 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que o 9. Aí você pega essa vírgula, anda 1, 2, 3 casas decimais para frente, né? 99 fica 10 ao quadrado. Anda mais uma, porque a vírgula estava aqui, né? 1, 2, 3 casas para a direita. Então, esse número aqui nada mais é do que o 9.900. 9,9 vezes 10 ao cubo em notação científica. Bom, mas a ideia não é apenas limitar esse número superiormente, porque a gente sabe que ele não pode chegar em 10. Por quê? Se ele chegar em 10, ele entra aqui juntamente com os outros 10. Existe um valor mínimo também, tá? O valor mínimo para esse cara aqui é 1.
Então, quando a gente coloca aqui, ó, 1 vezes 10 à quarta, esse número está em notação científica? Tá. Por quê? Ele é o 10.000, né? Ó. Então, quer dizer que este número que acompanha a nossa potência de 10, vamos supor que esse número seja x, ó, genérico. X vezes 10 elevado a qualquer coisa. Vamos colocar aqui o número n, tá? Muito bem. Esse x, então, tem regra para ele. Qual é a regra? Esse x, ele tem que estar de 1 até quase 10. Primeira regra. Segunda regra. Esse expoente aqui, ó, do 10, que é o n. Porque aqui tem que ter uma quantidade de 10. E quando a gente fala em quantidades, tem que ser quantidades inteiras. Então, esse expoente do 10, ele tem que ser um número inteiro. Por quê? Bom, vamos ver. Vamos supor que aqui fosse 1 vezes 10 elevado a 4,5. Tranquilo. A potência de 10, a notação científica, no caso, ela está aqui para te falar o encaminhamento de você andar com a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. Aí eu te pergunto, como que você vai andar 4 casas e meia para a direita? Estranho, né? Olha aqui, ó. 4 casas e meia para a direita. 1, 2, 3, 4 casas. Aí você vai pôr um zero assim? E a vírgula aqui, um C cedilha? Não, tá? Então, essa quantidade aqui em cima de 10, ela tem que ser inteira. Por quê? Porque ela remete também à quantidade de zeros que vai ter no seu número, tá? Então, para a gente escrever algo em potência de 10, no caso, notação científica, esse valor, esse coeficiente aqui, tem que estar de 1 até quase 10 e o seu expoente tem que ser inteiro. Bom, mas e se o número for menor do que 1? O que significa o número ser menor do que 1? É ele ser 0, alguém, né? Então vamos escrever aqui 0,8 vezes 10 à quarta. Ué, esse número não está em notação científica? Não. Por quê? Porque esse número aqui ele é menor do que 1. Tá. Mas por que que não está em notação científica? Pelo simples motivo que tem um 10 escondido aqui dentro. Que 10 é esse? Bom, 0,8 é a mesma coisa que o quê? Que 8 décimos. Ah lá, ó. Ó o 10 escondido ali. E aí, então, ó, esse 10 aqui, a quarta, ele vai simplificar com esse 10 elevado a 1. O que nós vamos ter? 8 vezes 10 ao cubo, tá? Então, o resultado disso é o mesmo disso. Porém, quem está em notação científica, apenas esse cara aqui. 8 vezes 10 ao cubo. Tudo bem? Bom, então mostrei para vocês por que na notação científica esse coeficiente tem que estar de 1 a quase 10 e esse expoente tem que ser inteiro. Tudo bem? Bom, agora vamos analisar algumas situações. O número em notação científica, ele serve justamente para mostrar para vocês, né, como eu falei agora há pouco, para facilitar a nossa escrita e também para nos dizer para que lado vai a vírgula quando a gente quiser destrinchar esse número. Então, vamos escrever alguns aqui, ó. Vamos colocar 3 vezes 10 à quarta. Vamos colocar um número com vírgula. 3 vezes 7 vezes 10 ao cubo. E vamos colocar 2,61 vezes 10 à quinta. Vamos começar aqui com expoentes positivos, tá? Um adentro. Ó. Poxa, os números têm que estar de 1 até 10. Então, se for menor que 1, só tem essa maneira aqui? Não, ele pode ser negativo. Só que no caso do número negativo, o que acontece? Você põe assim, ó, menos 2 vezes 10 a 5. Sua notação científica está aqui, ó. Tá certo? Ou seja, aí você vai multiplicar isso por menos 1. Então, o fato de ser um número negativo não auxilia em nada, não muda nada. Só que aí tem as mesmas ideias, né? Você esquece o sinal e analisa isso aqui em módulo, tá? Ou seja, novamente, isso aqui tem que estar de 1 até quase 10. Logo, seria de quase menos 10 até menos 1, né? Se a gente for pensar com o sinal dentro do número. Mas eu acho bobeira você pensar nesse sinal. Esquece ele e trabalha apenas aqui na sua notação científica.
Então, voltando aqui, ó. Vamos, então, destrinchar esses números. O que isso aqui quer dizer? Bom, quando aqui é expoente positivo, é bem tranquilo, porque você está multiplicando esse número por 10.000. Bom, então isso vai dar 30.000. Óbvio, mas por que vai dar 30.000? Porque isso aqui é o 3 com 4 zeros na frente dele. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Esse aqui, ó, é 3,7 vezes 1.000, essa conta. Bom, 3,7 vezes 1.000, isso quer dizer que você vai acrescentar 3 zeros nele? Sim e não. Você até pode acrescentar os 3 zeros aqui, ó, depois do 7. 1, 2, 3. Só que aí a sua vírgula, ela tem que obedecer o quê? Ela tem que ir 3 casas para a direita também. 1, 2, 3. Ou seja, ó, esse zero aqui, ele vai ser eliminado. Porque onde a vírgula para, você elimina o zero à direita, né? Quer dizer que esse número é 3.700. Olha lá. Opa, sai com essa vírgula aqui. Ó. 3.700. Que é a mesma coisa de você pensar assim. Você está com 3,7. Aí você vai 3 casas para a direita. Anda 1, vira 37. Anda 2, vira 370. Anda 3, vira 3.700. Tá? Mesma coisa aí. E 2,61 vezes 10 à quinta. Ó, mesma coisa. 2,61. Você pode colocar 5 zeros aqui se você quiser? Pode, não tem problema nenhum. 2, 3, 4, 5. Só que você não pode esquecer de andar com a vírgula 5 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses zeros aqui serão eliminados, ó. E o número vai ficar como 261.000, tá? Então, 261.000. Tá? Você pode colocar isso na sua cabeça sempre. Se o expoente do 10 for um número positivo, você sempre vai andar com a vírgula para a direita, tá certo? Vamos agora pegar um expoente negativo. Vamos lá, ó. 1,7. Começar fácil, né? Vamos lá, 7 vezes 10 a menos 3. Vamos pegar 5,1 vezes 10 a menos 5. 1,002 vezes 10 a menos 4. Bom, quando o expoente do 10 for um número negativo, isso significa, na verdade, que esse 10 aqui está no denominador, ó. Não é? Então, vamos lá. Vamos descer isso daqui um pouquinho. Vou cortar um pedaço do 7, mas não tem problema, não. Daí, ó, você pode escrever aquilo ali do mesmo jeito que isso aqui, ó, 7 dividido por 10 ao cubo, né? Nós vimos aí nas aulas de potenciação que o sinal de menos joga o número para o denominador. Se tiver lá embaixo, ele sobe. E o que é 7 sobre 10 ao cubo? É a mesma coisa que 7 sobre 1.000. E o que quer dizer isso em termos de números com vírgula? É você escrever o 7 na terceira casa decimal. Porque como tem 3 zeros aqui, né? Se ele estiver na terceira casa decimal, então a vírgula tem que estar aqui, ó. Então esse número é 0,007, ou seja, 7 milésimos, tá? Entendamos agora o 5,1 vezes 10 a menos 5. Bom, então a gente percebe o seguinte, que quando o expoente do 10 for positivo, a vírgula vai para a direita. E quando o expoente do 10 for negativo, a vírgula vem para a esquerda. Olha lá, ó. No caso do 7, a vírgula está aqui, né? Porque isso é 7,0. Então, vem uma casa para a esquerda, apaga. 2 casas para a esquerda, apaga. 3 casas para a esquerda. Olha lá, 0,007. É outra maneira de você raciocinar, tá bom? Sendo assim, ó, você tem o 5,1. Então, vou até colocar aqui, porque a vírgula vem para a esquerda. Ó, eu tenho aqui com ela 5 casas para a esquerda. Então, vamos lá. Andou uma casa, andou 2 casas, andou 3 casas, andou 4 casas e andou 5 casas para a esquerda. Ou seja, eu vou ter 4 zeros depois da vírgula mais o 51. Tá vendo? Olha lá.
Isso quer dizer o quê? Que esse número aqui, ó, o 5, ele tem que estar na quinta casa decimal. É a mesma ideia, tá vendo? Então, vamos lá. Já que o 5 tem que estar na quinta casa decimal, vamos escrever ele aqui, ó. 0.1, 2, 3, 4, olha lá, quinta casa decimal. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, o 1 ele tem que estar na quarta casa decimal. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo? Ó, 1.002, né? Então, eu tenho que chegar 4 casas para a esquerda. Então, tira essa vírgula aqui, andei uma casa, opa, andei 2 casas, andei 3 casas, andei 4 casas para a esquerda. Olha lá onde o meu 1 está? Na quarta casa decimal. Tá vendo? Logo, ao escrever esse número, então, nós vamos ter 0. Primeira, segunda, terceira, quarta casa decimal. Tudo bem? Bom, então, olha que interessante. Escrever isso daqui é muito ruim, mas escrever isso aqui é bem melhor, tá? E, digamos assim, não vi muita vantagem não, porque aqui tem muita coisa, muita casa depois da vírgula. Pois é, isso aqui facilita na hora de fazer as operações. Como assim fazer as operações? Vamos supor que a gente precisasse somar esse número aqui que está escrito, vou até escrever ele aqui embaixo agora, com esse aqui, ó, 0.00279. Preciso somar esses dois números. Bom, beleza. Ó, põe aqui o 00 para completar, né? Dá 2, dá 0, dá 9, dá 8, dá 2, e agora é tudo 0, né? Muito bem, precisei somar esses dois números. Certo. Que resposta que deu? Olha o tanto que fica mais bonito em notação científica. Ó. 1, 2, 3 casas decimais. Por que eu andei 3 casas decimais para a direita? Porque esse número tem que ser do tipo 2, alguma coisa, né? Ó. Então, ele tem que ser 2,8902. Aí, eu vou multiplicar isso por 10. 10 elevado a quanto? 10 elevado a menos 3, né? Por quê? Ó? Porque eu preciso pegar essa vírgula e colocar ela nesse lugar aqui, ó. Então, a vírgula está aqui, né? Preciso andar com ela 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, olha lá, 3 casas para a esquerda. É sempre assim, gente. Precisou andar com a casa para a esquerda, com a vírgula para a esquerda, perdão. O número é negativo. Precisou andar com ela para a direita, o expoente é positivo. E é isso, tá? Eu falei andar casa para a esquerda, não é casa para a esquerda, é a vírgula. Tá certo que vai aumentando casas para a esquerda, mas falei errado, né? Agora, vamos pensar nessa conta aqui em notação científica. Como que seria essa conta na notação científica? Olha só, tanto que seria mais interessante. Eu vou escrever esses dois números em notação científica. Então, eu vou pegar essa vírgula aqui, ó, 1, 2, 3, 4 para a direita, né? Então, vai ser 1,002. Ó. Como eu andei 4 para a direita, então eu tenho que devolver o número original, né? Que é esse aqui, tá certo? Porque eu estou escrevendo este número aqui dessa maneira, tá? E esse outro número aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou ter que andar 3 casas para a direita. Então, é 2,79. Bom, só que esse número aqui, na verdade, é esse número aqui. E para ele voltar ao que ele era antes, eu preciso voltar 3 casas para a esquerda. Então, ando com a vírgula 3 casas para a esquerda. Bom, aí o exercício aparece assim para você. Soma esses dois números. É isso que vem. Ó, tem que somar esses dois caras aqui. Muito bem, como que eu vou somar eles? Eu já sei o resultado, né? Aqui, ó, o resultado ele é 2,8902 vezes 10 a menos 3. O que a gente faz, então?